Esses dias eu fiquei pensando assim: se você tivesse um grande problema para resolver, como é que você faria? Suponha que você tem um grande problema para resolver. Eu fico pensando, como é que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E lendo um artigo interessante, eu me deparei com um matemático grego que viveu quase 300 anos antes de Cristo. O nome dele era Arquimedes. Já viu falar no Arquimedes? Arquimedes. Ele tem uma teoria interessante, a teoria das alavancas. Já viu falar na teoria das alavancas? Conhece? Me deu uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Então sabia ele que com uma boa alavanca e um bom ponto de apoio você pode realizar extraordinárias obras. E isso está sendo feito sempre na engenharia. Sempre você vai encontrar em algum momento, em algum lugar, esta teoria posta em prática. Então eu queria pôr essa teoria em prática aqui na vida espiritual das pessoas, na sua vida. Qual é o problema que você precisa, quer, necessita remover da sua vida, ou da sua família, ou da sua igreja, ou do seu país? Qual é o problema que você precisa resolver? Qual o problema que você quer resolver? Hoje você deve sair daqui com esta compreensão: tem algo que eu preciso resolver, tem algo que eu quero resolver, tem algo do que eu preciso me livrar, tem algo que eu preciso superar, tem algo que eu preciso tirar da minha vida, eliminar da minha vida, afastar da minha vida, ou colocar num canto que não me incomode. Então, você hoje tem a oportunidade de começar a refletir sobre aquilo que você precisa agir para resolver, aquilo que você precisa identificar como algo que atrapalha a sua vida, complica a sua vida, e que você gostaria de ver-se livre desta situação. Então a primeira coisa é identificar, o problema que a gente tem. Pode ser problema de toda e qualquer natureza, até visões de futuro que você tem e não consegue avançar, e não consegue agir sobre esses problemas que impedem, que empacam a sua vida. Então, identifique hoje o que você precisa e quer remover da sua vida. Para tratar desse problema, você precisa saber como que eu vou encontrar um ponto de apoio para poder estabelecer uma alavancagem, tirando esse problema. Eu preciso de onde é que eu me apoio para superar as minhas dificuldades. Onde é que eu me apoio para remover da minha vida os meus problemas? Onde é que eu me apoio para me tornar vitorioso sobre aquilo que pode me derrotar? A primeira coisa que nós precisamos ter é um conteúdo mental que nos mostre o que nós podemos ser debaixo do poder de Deus. Como é que nós podemos ser pessoas que neste mundo, dentro da nossa convicção de que Deus dirige as nossas vidas, como nós podemos usar isso para nos ajudar a alavancar problemas e dificuldades em nossas vidas. Muitas vezes nós falamos sobre o poder de Deus, muitas vezes nós falamos que Deus está no controle, mas na hora que a casa está ameaçada, a gente esquece que Deus está no controle e começa a se desesperar e esquece desse conteúdo mental que você tem dentro da sua cabeça teoricamente, mas que precisa transformá-lo numa experiência verdadeira no dia a dia da sua vida. Porque não adianta dizer que Deus está no controle se na hora que você precisa dele, você não o reconhece naquele contexto e naquela situação. Então é importante que a nossa fé não seja apenas teórica, não seja apenas acadêmica, que a nossa fé seja uma experiência de natureza existencial. Nós temos um relacionamento pessoal com Deus e Deus está presente na nossa experiência e nós estamos presentes na experiência divina, de modo que entre nós e Deus existe uma vinculação
uma comunhão, uma identidade. E Deus para mim não é uma ideia, não é uma força abstrata. Deus para mim é uma pessoa com a qual eu me relaciono. É o Senhor, Deus poderoso da criação, que me amou e colocou dentro da minha vida o seu Espírito Santo. Por isso que o meu corpo é morada de Deus em Espírito. Por isso que o Espírito Santo faz do meu corpo o seu templo de habitação. Então, isso não é apenas uma ideia religiosa, isso é uma experiência que a Bíblia diz que nós podemos e devemos viver. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele estabelecerá os teus pensamentos e os teus sentimentos. Reconhece o Senhor presente na vida. Quando Jesus nasceu, uma das nominações que lhe deram foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E agora no Pentecoste, aquilo que era Deus conosco se torna Deus em nós. O Espírito Santo se torna presente na nossa experiência, uma vez que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Não é a morada de uma ideia, é a morada de uma personalidade. O Espírito de Deus, embora invisível, embora intangível, é uma personalidade. Ele é nosso consolador, Ele é nosso intercessor, Ele é aquele que nos conforta, é aquele que nos guia, que nos dirige. Isso tudo são prerrogativas pessoais. Então nós temos comunhão com o nosso Deus, comunhão com aquele que em nós representa a força e o poder divino. Então, ponto de apoio fundamental e primário é esse. É Deus verdadeiro na sua vida. O salmista diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele ouviu o meu clamor, inclinou-se para mim, olhou para mim, inclinou-se para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me do fundo do poço. Então não é apenas uma situação aleatória, teórica, é uma ação prática no tempo e no espaço. Firmou os meus pés sobre a rocha, tirou as lágrimas dos meus olhos, botou um hino nos meus lábios, e muitos verão isso. Então é testemunho objetivo. Deus age objetivamente na nossa história. Por isso que a gente tem que trazer à memória as coisas que dão esperança. A Carol só pode ter um testemunho para contar porque Deus interviu, abençoou, usou os pontos de apoio que ela podia ter, e hoje ela chega aqui vitoriosa, abençoada, e reconhece que ela teve ponto de apoio muito importante na hora da sua decisão. Foi a sua família. Então eu estou dizendo que Deus é um ponto de apoio fundamental. Você não pode prescindir dele de jeito nenhum, porque maior que seja a sua dificuldade, Deus é maior. A Bíblia vai nos ensinar tanto que o poder de Deus é superlativo a todos os demais poderes, porque Deus estando presente na nossa experiência, pense por uma questão de lógica, o maligno não lhe toca, diz a Bíblia. Por que não lhe toca? Porque ali é morada de Deus. O diabo não tem acesso à morada de Deus, ele não pode invadir a sua vida, a menos que você o convide. Ele não pode saltear a sua vida, porque sua vida é morada de Deus em espírito. Sua vida é propriedade de Deus. Você é servo do Deus Altíssimo. Por isso que a Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor se acampam entre o diabo e você, e ele te protege, ele te cuida. Então, ponto de apoio fundamental é a convicção dentro da sua cabeça e do seu coração que o Senhor é uma presença viva na sua experiência pessoal. E quando você diz que Deus está no controle, não aceite nenhum raciocínio duvidoso sobre isso. Se você crê realmente que Deus está no controle, assuma isso como ponto de apoio para a alavancagem de toda a sua problemática. Deus está no controle. Agora, veja só, aí você tem esse conhecimento. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade de Deus nos liberta da ignorância
que muitas vezes temos em relação ao próprio Deus. Mas onde é que nós conhecemos a verdade de Deus? Na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é luz para o meu caminho, né? A palavra de Deus me orienta, me guia. Ela traz para mim a clarividência. Meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Falta o conhecimento, não é o conhecimento da matemática, da geografia, é o conhecimento da palavra poderosa de Deus, do projeto de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Então é conhecer Deus, e a Bíblia diz que isso é tão poderoso, que a vida eterna é que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus a quem enviaste. Então a vida eterna é esse conhecimento que nos leva a crescer de tal maneira que a nossa vida com Deus vai descobrindo horizontes novos, abrindo janelas novas, abrindo coisas novas, e a vida abundante, o rio de águas vivas, começa a ser algo experimental na nossa vida. E assim não é uma quantidade de vida, não é uma quantidade de anos, não são milhões de anos. Na verdade é algo muito mais precioso, é a nossa profunda identidade com o Deus eterno e que nos leva para estar consigo naquele lugar onde Ele está, a fim de que com Ele possamos fazer uma unidade. É isso que é a vida eterna, é uma profunda comunhão, uma profunda identidade, um profundo relacionamento que dure enquanto Deus durar e Ele nos faz eternos com Ele. Por isso que a vida eterna é esta, é que nos unamos a Ele por conhecê-lo, por entendê-lo, por compreender a sua palavra, por compreender o modo de agir e o modo de ser, que vai trazer para nós uma base de sustentação extraordinária. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque é possível vencer o mundo, é possível vencer essa complexidade, que é o mundo dentro do qual nós vivemos. O Senhor está no controle, Deus está no controle da sua vida. Esse é um ponto de apoio fundamental. Sem Ele você não vai muito longe na vida espiritual, mas com Ele você pode transportar montanhas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novidade de vida. Faz sentido? A palavra de Deus, então, é o mapa da mina. A palavra de Deus é que vai nos ensinando quem é Deus, como é que Ele age. A palavra de Deus vai nos ensinando quem somos nós, como é que nós agimos. Porque a palavra de Deus é como uma espada penetrante que vai lá no fundo da sua alma. E sabe para que ela serve? A Bíblia diz que ela serve para discernir as intenções do seu coração. Ela serve para trazer quem você é de dentro para fora, a fim de que você possa trazer e olhar para você mesmo, saber quem você é. Não tem psicólogo que faça isso melhor do que a palavra de Deus, que vai lá no íntimo, no recôndito da sua alma e traz de dentro para fora, para que você possa se ver, para que você possa se entender, para que você possa se compreender e ajustar a sua vida ao propósito de Deus, que a própria palavra lhe ensina, que a própria palavra lhe orienta, que a própria palavra lhe instrui. Olha que coisa maravilhosa você ter esse ponto de apoio para remover as dificuldades e obstáculos da sua vida, para saber contornar os obstáculos da sua vida, para poder superar, para remover. Então, a teoria das alavancas diz que você precisa ter um forte ponto de apoio. Por isso que Jesus diz: construa sobre a rocha, para que o ponto de apoio seja firme e seguro, para quando vier as tempestades, o seu ponto de apoio não seja removido, não seja esmagado. Não construa sobre a areia movediça, que quando vem a chuva destrói com tudo. Construa em cima de um alicerce que pode chover o que chover, da tempestade que der, a enchente que der, lá está firme a sua casa na rocha. Por isso que Jesus é a pedra principal, em cima da qual você vai construir o seu ponto de apoio. Por isso que Ele é, de fato, o alicerce, a pedra de esquina, aquela que dá garantia à estrutura do edifício. Então, como pedras vivas, nós nos ajuntamos a essa pedra, e esse é o nosso ponto de apoio. Bote a sua alavanca em cima desse ponto de apoio, porque com isso você pode mover o mundo. É importante isso. Outra coisa importante, você tem o Espírito Santo. É outro ponto de apoio fundamental. Você não somente
escolheu fundamentar-se no Pai, naquele que pode definir os rumos da sua vida. Mas Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar à deriva nesse mundo, eu enviarei o meu Espírito que estará convosco para sempre. Outro ponto de apoio é a liderança do Espírito Santo na sua vida cotidiana. Não somente a palavra, mas o Espírito Santo guia a vida da gente dentro da palavra, fazendo a gente entender a verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade que Ele usa para nos informar, para nos esclarecer. Faz sentido isso? Então esse é um ponto de apoio importante. Outro ponto de apoio importante é a oração. Oração é a comunhão entre você e Deus. Se por um lado, na palavra Deus fala com você, na oração você fala com Deus e cria este vínculo com Deus. O Espírito Santo te ajuda na oração porque Ele intercede por você até com gemidos inexprimíveis, se for o caso de você não saber o que deve pedir, não saber como convém pedir, mas o Espírito Santo vai ilustrando você, para que você não se desvie desse sólido ponto de apoio. E lá no trono da graça, Jesus é o seu intercessor, Ele intercede por você, Ele é seu mediador. A oração faz esse ciclo se completar. O Espírito Santo intercede por você, dentro de você, Jesus intercede por você junto ao Pai, e esse ciclo se completa. E se nós descobrirmos o poder da oração, então nós faremos da oração o nosso ponto de apoio na remoção das nossas lutas e das nossas dificuldades. É preciso ter uma estrutura sólida que apoie o curso das nossas ações. Temos que alimentar nossa mente, nossa cabeça e nosso coração com esse conteúdo, para que isso se torne uma base espiritual sólida e forte. Mas outra coisa que você precisa é a comunhão dos irmãos, porque levai as cargas uns dos outros. Então o apoio da sua igreja, o apoio do seu grupo pequeno, o apoio do seu irmão, da sua irmã, o apoio dessa comunidade de fé, que ora com você, que louva com você, que instrui com você, que faz de você um adorador verdadeiro e sincero, para alimentar a sua fé. Este é um ponto de apoio fundamental. Este é um ponto de apoio que você não pode descartar. É o fato que você pertence ao corpo de Cristo e você não deve se excluir desse sentimento de pertença. Você é parte integrante, porque se Deus te colocou aqui é porque Ele tem um propósito especial para a sua vida. Então esse é um ponto de apoio para a sua sustentação nas horas decisivas. A Carol só não foi desanimada naquele dia porque tinha a representação dessa igreja orando por ela, sua família. É isso que nós precisamos construir: famílias fortes, igrejas fortes, para serem usadas por Deus, para serem pontos de apoio nas nossas horas decisivas. Mais uma coisinha, você precisa ter uma boa rede de relacionamento. Hoje em dia, dinheiro não é a coisa mais importante. Sabe o que é a coisa mais importante? Os estudiosos dizem a sua network, a sua rede de relacionamento. Porque na sua rede de relacionamento você encontra aquele ombro amigo onde você pode chorar, encontra aquele que te indica para uma vaga de trabalho, encontra aquele que te ajuda a ir para um consultório médico, ajuda aquele médico que te opera. Então você precisa ter uma rede de relacionamento, uma rede de amizade verdadeira e sincera, que podem chegar junto com você na hora decisiva. Pode ser um grande ponto de apoio para a sua vida vitoriosa. O dia que aquela mulher viúva ia perder os 2 filhos porque o marido tinha morrido e ela tinha uma dívida impagável, ela procurou o Eliseu, o profeta, e o Eliseu falou assim: o que você tem na sua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ele falou assim: então vai para a sua casa e procura quem? A sua network, procura a sua rede de relacionamento, procura os seus vizinhos, e peça vasos emprestados para eles, porque Deus vai multiplicar o azeite, mas vai precisar de vasos para colocar o azeite dentro, e os seus vizinhos vão ser base para te apoiar. Que vizinhos são esses que me apoiam? São aqueles que no dia da angústia deles eu os apoiei, são aqueles que quando precisaram eu estava junto, são aqueles que eu abençoei.
quando eu precisar, Deus vai usá-los para abençoar também a minha vida. Entenda que você tem que construir uma network especial e bem construída, não somente para você se beneficiar dela, mas porque você é beneficiador dela. Assim você se torna uma bênção na vida das pessoas, as pessoas se tornarão uma bênção na sua vida. Construa isso, é um ponto de apoio onde você pode botar a sua alavanca e puxar, porque esse ponto de apoio não se arrebenta, ele te dá sustentação nos dias difíceis. Para encerrar então, já falamos do problema que tem que ser removido, já falamos do ponto de apoio, agora vamos falar da alavanca. A alavanca é o meio que eu vou utilizar para realizar essa operação. O meio que eu vou utilizar depende da minha habilidade, depende da minha competência, depende do jeito como eu manuseio a alavanca. Então, nós temos aqui algumas palavras. A sua atitude frente ao problema, isso é fundamental. De que maneira você encara as situações que você tem que resolver. Porque você vai depender de Deus, você vai depender do seu ponto de apoio, mas você vai depender também da sua atitude, da sua perseverança, da sua resiliência, da sua capacidade de não desistir, de manusear a alavanca, puxar a alavanca, até que você veja o resultado acontecer. Então você não pode ser uma pessoa que vai confiar no seu ponto de apoio, vai confiar na teoria do Arquimedes e vai cruzar os braços e vai ficar em casa chorando, lamentando, porque as coisas não acontecem na sua vida. Depende de você, depende da sua dedicação. Aquela nossa querida Carol que a gente estava dizendo aqui, a Angelina, elas não seriam vitoriosas se ficasse todo dia na televisão, lá na rede social, fazendo disse-me-disse. Elas são vitoriosas porque são estudiosas, porque treinam, porque são dedicadas, porque passam horas e horas fazendo o que a matemática exige que elas façam, fazendo o que a teoria diz que elas devem fazer. Então elas são pessoas preparadas para poder chegar lá e enfrentar. Quantas horas de treino, quantas horas de dedicação, quantas horas de disciplina. Ninguém consegue alavancar a vida se não tem um comprometimento pessoal, atitude, decisão, foco, trabalho, resiliência, esperança, fé. Tem que acreditar. A Bíblia diz que você pode, pela fé, transportar a montanha, não disse? Mas eu acho que Jesus podia ter dito, agora arranje um bom trator, porque com o trator você remove uma montanha mais fácil do que ficar gritando para a montanha, sai do meio montanha, sai do meio montanha. Pegue um trator, vá lá e tire a montanha do meio, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para abençoar as pessoas, para cuidar daquilo que pode ser o projeto de Deus para a vida de milhares de pessoas, e Ele vai usar a sua vida para realizar isso. Não pense só em você, não pense só no seu bem-estar, não pense só no que você pode conseguir, pense na bênção que você pode ser, porque Deus está precisando e querendo pessoas que sejam cooperadores dEle, que operem juntamente com Ele, para realizar coisas espetaculares. Se tiver um obstáculo na sua vida, Ele vai te dar a bênção de você, com a pessoa que você é, com o ponto de apoio que você tem, você vai poder remover, e Deus vai remover, porque Ele quer usar a sua vida pura, limpa e desembaraçada, para abençoar a vida de muita gente. Ah, mas e se eu tiver um problema e não resolver? Não tem problema, se Deus tem condições de te usar com problema e tudo, Ele vai transformar o problema em oportunidade, em bênção e em vitória. É assim que Deus faz. Aquilo que parecia difícil, Deus transforma em oportunidade. O dia que prenderam José, o dia que fizeram toda aquela trambicagem com José e levaram José para ser um escravo, o José se saiu tão bem, porque a mão de Deus era sobre ele, saiu tão bem que ele se tornou governador do Egito. Quando os irmãos dele chegaram lá, a confusão foi grande, porque eles disseram, agora ele vai nos matar, porque nós vendemos ele como escravo, a gente pensou que ele estava morto, a gente enganou o pai, mentiu, fez tudo com ele, agora com certeza ele vai dar o troco. O que José fez com eles? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, por isso que eu posso alimentar vocês hoje. Se não fosse aquele mal lá, eu não estaria aqui. Às vezes a gente não sabe que uma coisa ruim que está acontecendo com a gente, nas mãos de Deus vai ser transformada numa vitória, numa bênção. O carvão um dia vira diamante.
Depende da pressão que ele vai sofrer. Então quero dizer para vocês que todas as coisas, no seu conjunto, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Se você é chamado pelo decreto de Deus, não desanime. Deus tem planos para você. Deus tem bênçãos para você. Então, tem um problema para remover? Tem, ótimo. Tem ponto de apoio para você armar sua alavanca? Tem. Você tem disposição para fazer a tração da alavanca? Porque não adianta nada a alavanca no lugar, o ponto de apoio no lugar, se você não se dispõe a puxar a alavanca. Puxe a alavanca. Ajude a que a obra de Deus aconteça, porque o ponto de apoio ele já lhe deu. O problema aconteceu. Com o ponto de apoio, o problema pode ser removido, se você fizer a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. E às vezes o que é remover um problema, não é o que eu quero, é o que Deus sabe que é melhor e é oportuno e é importante para aquele momento. É a gente agradar-se do propósito de Deus e ajustar-se ao propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável, né? Vamos encerrar, meu irmão? Minha casa vai ser uma casa de bênção sempre, né? Mas hoje, se eu tiver Jesus ao lado e por ele eu for auxiliado, se por ele eu for mandado, de qualquer maneira eu vou em frente, né? Não é assim? Então vamos lá.